O manhwa começa com nosso querido protagonista em seu trabalho. Seu nome é Kim Ki-bong. Ele é um estudante universitário de 20 anos e vive intensamente a cada dia, enquanto trabalha meio período. Apesar dessa expressão feliz, ele diz que não tem como gostar dessa vida, pois dia após dia acontecem as mesmas coisas. Todos os dias são sem graça. Enquanto ele falava com sua mãe, uma grande explosão acontece. Ele corre para fora e tem monstros gigantescos lá, e estão destruindo toda a cidade. Ele diz que tudo isso não pode ser real. Ele só pode estar sonhando, quando de repente um monstro o avista, e ele acaba correndo tentando fugir, enquanto se pergunta de onde esses monstros vieram. De repente ele cai no chão e vê metade do seu corpo no chão. Ele começa a cuspir sangue e o monstro que fez isso com ele aparece. Enquanto ele está desfalecendo, um sistema diz que a ativação de despertar um humano está iniciando. Uma luz começa a aparecer do garoto e ele é jogado para um lugar desconhecido. O sistema aparece novamente e avisa que o garoto está na área do despertar. Um monstro então é gerado, e novamente o garoto acaba morrendo, porém ele volta de novo, e ao avistar seu corpo ele começa a vomitar. O monstro está atrás dele, afinal o Kim não tinha o derrotado ainda. O sistema avisa que se o Kim acertar um golpe no monstro, ele será derrotado, independente se causar dano ou não. Desesperado, ele pergunta quem é o sistema e por que o trouxe a esse lugar. O sistema fala que esse lugar é a área de testes do despertar dos jogadores, uma área criada com a justiça do teste em mente. O ser humano é uma espécie com o potencial de despertar. Uma vez que despertar suas habilidades e golpear o monstro, o teste será encerrado e o Kim será enviado de volta para a realidade. Não importa quantas vezes o prota morra nesse local, seu corpo sempre será regenerado. Enquanto o monstro está em sua frente, o Kim diz que desde o começo ele nunca teve chances, e o monstro ataca uma rajada de energia. Só que dessa vez ele conseguiu bloquear e adquiriu uma nova habilidade técnica, o fortalecimento corporal. Kim, não tendo outra opção, avança e acerta um poderoso soco na criatura. E como vocês podem ver, foi um baita soco que ele deu. Ele solta um sorriso e a missão finalmente está completa. Porém, ele não foi enviado para o mundo real e pergunta o que o sistema estava fazendo e se ainda não acabou. Um monte de mensagens de erros então aparecem, e devido a esse erro desconhecido, o Kim não pode sair dessa área de teste. Um novo monstro aparece e finaliza o Kim. Irritado, ele diz que o sistema só pode estar de sacanagem, e novamente é finalizado pelo monstro. A morte e ressurreição foram continuando, e se passaram anos. A mente do garoto começou a esgotar, seu corpo sempre regenerou, já sua mente estava cansada de tudo. De repente o sistema avisa que os pontos de vida do garoto aumentaram. O garoto fala que não liga para isso, e esperançoso pergunta se o erro já foi resolvido, mas a resposta era fria e sem esperança. O erro não foi ajustado ou reparado, o garoto nunca vai poder escapar desse lugar. Desde essa última mensagem do sistema se passaram anos, e o garoto tentou fugir com toda a sua força. Mesmo não tendo êxito, seus pontos continuaram a subir, mas no fim era tudo em vão. Ele se lembrou das primeiras palavras que o sistema disse a ele, que o monstro do teste é uma existência transcendente de acordo com o programa. Era impossível de matá-lo desde o começo, então ele desistiu de resistir. Se passou 10 anos, então ele decidiu perguntar ao sistema o que está acontecendo na Terra. O sistema fala que o tempo nessa dimensão é 300 vezes mais rápido que no planeta Terra. 10 anos aqui é só 12 dias na Terra, e em seguida ele era morto pelo monstro. Agora já se passaram 500 anos. Todas as memórias do Kim estavam adormecidas, e a única pergunta que ele tinha era o porquê de tudo isso. Outro monstro gigantesco então aparecia do seu lado. Quando ele estava prestes a o acertar, com um único soco, o monstro foi finalizado. O garoto começou a gritar desesperado, e a única coisa que ele podia descontar sua fúria era nesse monstro de merda. Nos é mostrado agora uma cidade da Terra. 10 anos se passaram desde o dia do despertar da humanidade, até que um buraco foi aberto no céu, e o Kim saiu de dentro dele. Acontece, galera, que a quantidade de dano foi imensurável, e o sistema acabou sendo destruído. Nos é mostrado Kim e seus status, onde os números chegavam ao limite, e seus traços inatos eram de nível 1. Pelos últimos 3.000 anos, ele pensou o que faria quando retornasse à realidade. Ele então pergunta ao sistema onde sua mãe está, mas essa opção não estava disponível. O Kim então suspirava e dizia que o sistema é inútil como sempre. O garoto chega onde era sua antiga casa e não entende o motivo dela estar assim. Soldados do exército então passam por ele e falam que essa área é proibida para os civis, e pede para que ele vá para uma zona segura. O garoto então pergunta o que aconteceu ali, e o soldado fala que é por causa da quebra de uma dungeon há 10 anos. O garoto então pergunta onde estão as pessoas que moravam naquele prédio, e o soldado diz que todos morreram, mas os moradores que estavam fora de casa são uma exceção. Eles foram evacuados para uma zona segura pelo governo. O Kim então pega o soldado e, muito irritado, pergunta onde é esse lugar. O soldado fala que é na zona B, e o prota sai correndo para este local.
local, mas de repente nos seus rádios é dito que uma quebra de dungeons foi detectada no setor dos refugiados da Zona B. O tenente-coronel Haeong diz que isso é ruim, e onde estão as forças da guilda? Revoltado, ele bate no carro e diz que as forças da guilda não chegaram porque não estão ligando para essa zona, e só vão chegar mais rápido se derem mais dinheiro a eles. A tenente Lee pergunta o que eles devem fazer, e o Haeong diz para eles construírem uma casa de defesa e lidar com os monstros menores primeiro. A Lee pergunta se ele está falando sério, pois se eles fizerem isso, todos os civis vão morrer. Extremamente irritado, ele manda ela calar a boca, pois se os monstros irem para as outras áreas, todos eles vão estar condenados. De repente o Kim aparece e pergunta ao sistema o que está acontecendo nesse lugar, e o sistema responde que uma quebra de dungeon está para acontecer na Zona B, e ela será gerada em 3 minutos. Ele então caminha na direção dos soldados e um tenta o parar, mas sem mover um músculo eles caem no chão. O tenente manda para pararem o civil, e assim os soldados o cercam, mas o Kim fala para eles saírem, e todos fazem isso, enquanto ali pergunta como deixaram um civil entrar na zona de perigo. Um soldado diz que o Kim é um jogador. O céu então se quebra, e as garras de um monstro tentam abri-la. Os soldados só de ver as criaturas ficam com medo, pois é impossível matar elas com suas armas. Voltando ao Kim, ele está furioso com essas bestas, e uma delas tentou o atacar, mas é finalizada com um único movimento. Outras tentam fazer o mesmo, mas o destino delas era o mesmo. Outros monstros maiores aparecem, e o Kim finaliza todas facilmente. Não importa quantos viessem, ele vai destruir todas. A tenente Lee estava correndo atrás do Kim. Ela o tratava como um civil em perigo, mas ao chegar no local de ser impossível, o garoto quebrou uma quebra de dungeons nível 5 sozinho. Uma grande explosão aconteceu. Um monstro maior que os demais estavam entre as casas, e ele arregalava os olhos ao ver os monstros menores no chão sem vida. O sistema então diz que esse é o monstro-chefe, e quando ele morrer, a quebra de dungeon irá parar. O garoto caminha na direção do monstro e ele rugia. Pessoas então apareciam atrás da tenente Lee. Ela gritava para eles correrem, e eles faziam isso desesperadamente. Sua mãe voltava para pegar ela, mas um outro monstro menor tentava atacar elas. Só que em um piscar de olhos, o Kim conseguiu pegar o monstro. A mãe da garota agradecia e novamente corria com sua filha. Com um olhar desolado, Kim pergunta ao sistema onde está sua mãe. O sistema escaneia a área, porém nada de sua mãe foi encontrado. Ele ficou mais triste com isso. Em 3.000 anos, ele pensou em sua família dia após dia para não esquecer deles, mas agora suas memórias estão ficando mais fracas. O monstro começa a rugir de novo e faz um ataque de energia contra o Kim, que ativa sua habilidade de aprimoramento corporal e rebate os ataques, os direcionando para fora da cidade. O monstro não desiste fácil e ataca uma energia colossal, que enquanto chora prepara seu punho e acerta aquela energia, que é jogada de volta para o monstro e o finalizando. Tanto os civis como os soldados ficaram incrédulos com o que viram, e um rastro do ataque do Kim nos é mostrado. Ele desativa sua habilidade e diz estar muito cansado com uma expressão deprimente, quando de repente uma mulher aparece e chama pelo nome de seu filho. Ele olha para trás e lágrimas começam a cair. O encontro de mãe e filho finalmente aconteceu. Eles se abraçam e a mãe do Kim pergunta onde ele esteve e que procurou por ele por muito tempo, mas de repente uma lança estava indo em direção de algo e a mãe do Kim foi atingida. O corpo dela havia sido perfurado para atingir o Kim. Ela então cai no chão e o monstro tenta atacar de volta, mas a tenente Lee o finaliza com alguns disparos. Enquanto o Kim chamava por sua mãe, ela colocava sua mão em seu rosto e dizia seu último te amo. Kim começa a chorar de tristeza, afinal quando ele alcançou seu sonho, um monstro acabou com ele novamente. Depois de um mês já no batalhão da força de defesa, o coronel pergunta se não está muito barulhento esses dias e o que o jogador estava fazendo. A tenente diz que ele estava limpando dungeons enquanto avança e já destruiu todas as dungeons nas próximas cidades. A insatisfação entre as guildas está aumentando e logo eles irão se mover. O coronel então tira um envelope de seu bolso e diz que tem instruções a ela para trazer o Kim até ele, antes que ele perca o controle. A cena muda para uma floresta aparentemente calma, quando de repente inúmeras explosões acontecem e Kim continua a derrotar monstros. Um exército então avança nele e calmamente com uma espada na mão, ele ativa sua habilidade de aprimoramento corporal e solta um poderoso ataque, eliminando tudo que foi atingido. Depois disso, ele está desolado na chuva e a tenente Lee coloca um guarda-chuva sobre sua cabeça. Ela diz estar procurando por ele e se apresenta. Ela diz entender os sentimentos do rapaz e que ele está tentando destruir todas as dungeons, mas isso não tem sentido, pois elas sempre reaparecem. Ele então pergunta se ele deve ficar parado. Ele ficou 3.000 anos de pura tortura e depois conseguiu voltar pela sua família, mas agora todo o seu esforço foi em vão. E agora a tenente tá pedindo para ele engolir tudo isso. Ele se afasta dela e ela diz que vai ajudar o Kim a ter sua vingança contra os monstros, mas para isso ele precisa ir com ela. Se passar
passaram 6 meses desde então. A mãe do Kim continua em coma e do lado de fora do quarto ele diz que se tornou um funcionário público de alta patente. Trabalhar com o governo ocupa muito de seu tempo, então não vai conseguir visitar ela com frequência, mas com certeza ele vai voltar. Do lado de fora está cheio de soldados que fazem continência ao ver ele. Kim reaparece enfrentando um monstro enorme, que também não é problema nenhum para ele. A cena vai para um homem em um bar. Na TV é dito que o governo anunciou que o serviço de defesa da área metropolitana provida da Guilda do Escudo havia acabado. Voltando para o homem misterioso, ele tomava sua bebida, colocava o copo na mesa e perguntava que negócios o homem que está em sua frente tem aqui. Nos era mostrado o homem, e ele falava que estava ali só para tomar a mesma bebida que o Capitão Baekshu, líder do esquadrão de patrulha. O capitão então tira seu chapéu e dizia para o velho ir direto ao ponto. O velho falava que o jogador era um grande problema para os negócios, e de uma forma fria, o capitão perguntava se era para eliminar ele, mas na verdade era o contrário. Era pro capitão achar o garoto e recrutá-lo. O capitão entendia as ordens e saía do local. Já em outra cena, o céu está quebrando de novo. Um grupo de homens liderados por Kim entraram em uma dungeon de nível 5 estrelas, onde tinha ninhos de pássaros monstros. Um dos homens da equipe falava pro capitão que essa é a última dungeon prevista para quebrar nesse mês. O capitão concorda e pede que eles fiquem o esperando aí onde estão. O Kim pulava na direção dos monstros e pedia para o sistema localizar onde está o chefe. O escaneamento vai levar cerca de 5 segundos, e nesses 5 segundos, o Kim derrota todos os monstros que estão o cercando. De repente, um exército de monstros o cerca, mas ele derrota todos com sua habilidade de fortalecimento corporal. O sistema falava onde está localizado o boss da dungeon, e o Kim disparava para o local. Já no local é nos mostrado o monstro passado que falei um tempo atrás. Ele é o chefe dessa dungeon e se chama Albatross. De longe, a equipe do Kim via tudo com binóculos. Um deles perguntava qual era a situação, e o outro falava que já estava acabando. Deixando isso de lado, eles precisavam recolher todas as pedras espirituais, sem deixar nenhuma para trás. Mas de repente, o portal da dungeon começa a sair raios, e uma adaga sai dela em direção de um soldado, mas por sorte ele consegue desviar, e só faz um raspão. Mas sem deixar tempo, o invasor com sua espada finaliza um dos membros da equipe do Kim. Nos é mostrado uma equipe entrando na dungeon, e quem está liderando é o Capitão Baek. Ele diz que vai fazer uma única pergunta: quem de vocês é o Capitão Kikibong? Nos é mostrado o Kim lutando contra o boss, e consegue acertar um poderoso golpe, só que a criatura conseguia revidar com um poderoso ataque de chamas, que até confundiu o Capitão Beak, achando que era um terremoto. Vendo que o Kim não estava entre esses soldados, ele diz que vai matar todos eles até o Kim se mostrar. Voltando para a luta, Kim decidiu acabar com a criatura. Ele se prepara e dá um poderoso soco. Um feixe de luz gigante foi gerado, e nos é mostrado o boss cortado ao meio, e com sucesso ele destruiu outra dungeon. Algo brilhante acaba saindo do monstro. Era uma esfera negra, onde o sistema avisa que é uma pedra do dia, mas como o Kim está no modo offline, ela não pode dar mais informações. De repente o sistema mostra várias notificações de cuidado, pois uma batalha começou durante a entrada da dungeon. Na entrada, o capitão já havia derrotado toda a equipe. Um de seus subordinados dizia que o boss dessa dungeon foi derrotado, e o capitão fala para encontrarem uma forma de descer desse penhasco, quando de repente Kim em alta velocidade para atrás deles. Ele caminha na direção dos invasores, e depois de poucas palavras do capitão, ele sentia uma presença avassaladora. Era como se um monstro gigantesco estivesse em sua frente. Ele começava a tremer e suar frio, e se perguntava o que há com essa aura tão intimidadora. O Kim perguntava sobre o que ele disse anteriormente, e os invasores mandavam ele cuidar como fala, quando está se dirigindo ao capitão. Porém, o capitão mandava eles calarem a boca, e todos obedeciam. Ele se lembra da conversa que teve mais cedo com um velho no bar, e dizia que isso era besteira. Capitão é algo muito inferior para alguém como Kim. O capitão então toma coragem e fala para o Kim que ele é da Guilda do Escudo, a mais poderosa da Coreia do Sul. Então entre para a nossa guilda e vamos realizar todos os seus desejos. Galera, essa é uma proposta tentadora. Um capitão de uma guilda grande é de pelo menos 3 bilhões de won. Sem contar que essa guilda possui tanta influência e poder que nem mesmo uma nação pode mexer com eles. No entanto, o Kim quer fazer uma pergunta ao capitão da Guilda de Escudo. A pergunta é se eles não eram quem comandava a defesa da capital. Ele se lembra de sua mãe, aliás é o pior dia de sua vida, e continuava perguntando se eles não eram responsáveis por cuidar do setor de imigrantes da zona B. Entusiasmado, o capitão ia falar go, mas levava um soco do Kim e já caía no chão nocauteado. Friamente, o Kim falava para os membros da Guilda de Escudo que só estava revidando por terem machucado seus homens, mas isso não tem nada a ver com sentimentos pessoais. Nos é dito que a Guilda do Escudo é a mais poderosa da Coreia do Sul. Eles protegem a área da capital, onde existem muitas dungeons de rank alto. Eles possuem mais de 5.000 membros, incluindo 3 jogadores de rank S.
acontece. Kim continua a derrotar a equipe do Beck. O mesmo falava que trouxe os membros de elite só por segurança, mas Kim está derrotando todos e nem sequer está levando a luta a sério. Mais tarde, em um hospital, os enfermeiros falam que tem 5 pacientes com situações críticas e o velho do bar aparece. Aparentemente ele é o diretor da guilda do escudo e ele quer falar com o Capitão Beck. Ele entra na sala onde estava o capitão e com uma expressão de desprezo diz que o capitão tá todo detonado e cheio de hematomas. Ele tira um objeto de seu bolso e injeta no capitão e assim ele acorda. O velho se senta e pede que o Beck explique com detalhes o que aconteceu e o capitão fala que o time de escolta inteiro foi derrotado pelo Kim. O diretor pergunta se ele é muito forte e o capitão fala que o poder do Kim é imensurável. O diretor então chega em uma pergunta interessante e curiosa para nós espectadores: como o Kim se sairia contra o mestre da guilda? O narrador diz que não tem como alguém inferior ver uma luta de quem está muito acima de seu poder, porém o capitão Beck consegue ver, mas mesmo assim não consegue achar o vitorioso em um confronto. O diretor pergunta se eles conseguiriam recrutar o Kim, mas o Beck fala que não, por algum motivo ele sente hostilidade com eles. O diretor sai do quarto para o capitão ter um bom descanso. Em seu telefone, ele ligava para alguém e enviava uma ordem de assassinato ao vice-mestre. Já em outro dia, em uma praia, uma dungeon de 4 estrelas se abriu. Enquanto Kim lutava contra os monstros, ele perguntava ao sistema o que é uma pedra do dia, porém ela não consegue passar essa informação, mas pode absorver essa pedra. O Kim pega a pedra em sua mão e é dito que terá 2 efeitos ao absorver essa pedra. O primeiro é um upgrade no sistema e o segundo é o acesso às origens das dungeons. O Kim pede para ela absorver e a cena muda para a cidade. Um rapaz se destacava na multidão e ele perguntava a uma moça se viu o rapaz dar foto por essa área, mas a mulher com medo diz que não viu esse rapaz e sai. A absorção da pedra do dia chegou ao fim e o Kim ganhou 2 novas funções: a análise humana e expressão emotiva. O sistema avisa que a função análise humana permite aprender informações detalhadas de alguém. Além disso, se o sujeito for um jogador, o sistema será capaz de aprender seus status. Kim diz que essa habilidade é bem interessante e útil, mas o que a função expressão emotiva pode fazer? E sim, aparentemente é apenas um emoji. Caminhando pelas ruas da cidade, Kim se perguntava quem é o cara que está o seguindo. Ele pede para o sistema usar a função de análise humana no sujeito, mas dá erro ao ser analisado. Kim fica parado em um banco e o sistema avisa que o suspeito está se aproximando. O homem então fica na sua frente e depois se senta ao seu lado. O ônibus que o Kim estava esperando chega. Ele entra no ônibus e ao olhar para o lado, o suspeito não estava mais ali e de repente o cara aparece do seu lado. A cena então vai para uma serpente do pântano gigante. Ela é de uma dungeon de 4 estrelas e o mestre da guilda do escudo estava lá, frente a frente com a criatura gigantesca. A cobra então avança no mestre, mas com um único movimento do jogador, ela era cortada ao meio. Outros monstros tentavam atacar, mas ninguém é páreo ao poderoso vice-mestre da guilda do escudo, Park Taerin. Ao acabar com os monstros, ele sentia algo e atacava sua espada nessa direção. E nos é mostrado o diretor da guilda. Ele diz que o veneno das grandes serpentes corrói os equipamentos. Mesmo que seja o vice-mestre, é para ele ter em mente que sua riqueza é limitada. O Park perguntava por que você está aqui. Lembro de ordenar que não viesse me encontrar caso não fosse urgente. O diretor pergunta se ele não recebeu nenhuma informação de que precisa eliminar um jogador. Porém o Park não está interessado e é para deixar esse assunto com alguém do time de escolta. O diretor é bem direto e fala que eles foram eliminados e nem sequer arranharam o alvo. Park fica surpreso e nos é dito que time de escolta são forças especiais da guilda do escudo, que encaram apenas jogadores. Eles treinam combate interpessoal e a guilda os prioriza dando os melhores equipamentos. Entretanto, o time de escolta nunca havia falhado em uma missão até agora. O Park pega sua espada e crava ela no chão e diz que antes o diretor tinha sua curiosidade, mas agora tem sua atenção. Já na cidade, no escritório do primeiro-ministro, está o Park junto de vários seguranças derrotados e a primeira-ministra está à sua frente. Ela se chama Seon e é uma jogadora de rank S. Ela possui uma das melhores habilidades como jogadora, mas escolheu o caminho da política para salvar mais jogadores do que poderia como guerreira. Ela começa a expandir sua aura e nos é dito que 10 anos atrás, ela foi a única da primeira geração a despertar no dia de quebra de dungeons. Em outras palavras, ela é a primeira jogadora. A Seon então ativa sua habilidade teletransporte em massa e uma luz era mostrada em outro lugar. Ela havia teletransportado os dois para um lugar que não tivessem problemas. Ela se preparava para o combate e dizia que o Park estava preso pelo crime de traição. Voltando ao Prota, o rapaz não parou de seguir ele. Ele entrava no QG e os guardas barravam o suspeito. Já em seu escritório, enquanto se trocam,
troca, ele se pergunta se deve absorver mais pedras do dia, quando de repente um esquisito está grudado em sua janela. Os soldados então o avistam, mas o menino foge de novo sorrindo. A luta entre o Park e a Seon estava bem acirrada. Ele pede que ela entregue o Kim para a Guilda do Escudo, mas ela se recusa. Graças ao Kim lidando com todas as dungeons, o governo não renovou o contrato com a Guilda do Escudo, e agora a Guilda do Escudo não recebe suas parcelas dos impostos do país. Sua situação ficou um pouco problemática. A Seon consegue mandar o Park para longe, e ela continua falando que o Park jogou tudo no lixo quando decidiu a atacar, e ela vai dar uma lição no Park para ele relembrar os velhos tempos. De volta ao QG, o suspeito está amarrado, e o Kim pergunta por que ele está o seguindo, e o rapaz com um sorriso diz que é porque queria vê-lo, e o Kim então pergunta se eles se conhecem, e o rapaz fala que sim, e que o Kim saiu da fenda, e ele está curioso para saber como ele fez isso, mas para saber isso ele precisa observar o Kim de perto. Um soldado coloca uma lâmina afiada no pescoço do suspeito, e diz para ele saber seus limites. Eles estão no QG das Forças Armadas, não é um lugar que pode entrar do jeito que quer. O rapaz aparentemente ingênuo diz para tornar ele um soldado então. Ele então diz que tudo bem, se ele quer entrar no time vai ter que lutar contra ele e vencer. O garoto então dá uma pensada e diz que se ele precisa o vencer para entrar no time, todos que estão aqui também o venceram. Extremamente irritado, ele diz que é isso mesmo, ele é o mais fraco da equipe. Voltando à batalha, o Park consegue defender o ataque da Seon. Ele solta um sorriso e pergunta se ela tem certeza que não vai entregar o Kim. Ele tira uma pedra de retorno do seu bolso e continua falando que, pensando bem, um dos títulos que tem a protegido é o título coreano mais forte. Então vamos ver se consegue proteger seus entes queridos. Uma luz então surge do céu e o Park retorna para a Coreia. A Seon fica muito irritada com isso. Mesmo o Kim sendo rank S, isso vale o mesmo para o Park. Sem falar na arma de grau mítico que o Park possui. Na visão da Seon, o Park é o pior inimigo para o Kim enfrentar no momento. Voltando para o QG, o soldado da equipe do Kim e o garoto iam lutar. O menino avançava com um soco muito rápido, e quando estava prestes a acertar, o Kim defendia com um único dedo o ataque. O garoto olhava surpreso, e um sorriso constrangedor aparecia. Kim falava que, parando para pensar, nunca perguntou o nome do garoto. Ele então se apresentava, e o garoto dizia se chamar Kang. O soldado envergonhado com a derrota esmagadora queria uma revanche, mas o Kim falava que o Kang é alguém que o soldado não pode enfrentar, e então dizia que saber como analisar a força de seu oponente é uma habilidade importante. O soldado absorvia essas palavras e ficava cabisbaixo. Já o garoto dizia que essas palavras foram direcionadas a ele, e o Kim diz que ele não é um completo idiota pelo visto, e se o garoto deseja lutar contra ele. O garoto falava que sim e dispara na direção do Kim, porém o ataque era desviado com facilidade. Ele preparava outro soco, mas que interrompe com um chute, mas de repente seus subordinados ficavam surpresos, pois o Kang conseguiu defender o ataque do Kim. Nisso o Kim continuava atacando, e enquanto atacava ele perguntava quem era o Kang e quem o enviou. O garoto dizia que isso era segredo, e acertava um chute poderoso no Kim, e o Kim diz estar surpreso. Essa é a primeira vez que ele foi enviado para longe. O garoto dizia para ele não ficar impressionado, e atacava uma energia poderosa no Kim, que rebatia para outro lugar, mas sem dar tempo para o seu oponente, o Kang já atacava outra energia ao Kim, que era acertado em cheio, causando uma grande explosão, e não satisfeito ele jogava inúmeras energias, o que deixava os subordinados do Kim em choque. Entre a fumaça aparece a sombra do Kim. Ele estava sem camisa, porém sem ferimentos. O garoto, impressionado, dizia que o Kim é muito forte, e não achou que ele iria sair ileso do seu ataque. E o Kim fala que não saiu ileso, suas roupas está toda rasgada, mas ele já terminou porque agora é minha vez. O Kang, tirando todo o clima, diz que já terminou e se rende, pois o Kim é muito mais forte do que ele pensava. Ele apontava o dedo ao soldado que o desafiou, e diz que vai poder ficar aqui já que o venceu, e então ficará sob os cuidados do Kim. O Kim, sério, diz que nunca disse que terminou a luta, e acerta um soco na cara do garoto, que voou por cima de todos eles, e caiu de cara no chão. Ele diz para ajudarem o novato a se acomodar, e sai do local. A cena então muda para uma dungeon. Ela é de nível 8, o maior rank que existe, e a Coreia do Sul enfrentará sua maior crise desde a criação. Park, ao lado de uma besta, solta gargalhadas, e um dragão gigantesco aparecia. Ele era dito que iria trazer o fim da humanidade. Nos é mostrado 10 minutos antes do despertar do dragão. O diretor e o Park estavam ao lado de um filhote de dragão, e o Park falava para ele parar de enrolação e falar como isso iria atrair o Kim para esse local. O diretor soltava um sorriso e dizia que isso era muito simples. Eles vão matar esse filhote, e assim o dragão de fogo vai despertar. Uma vez que o governo percebeu os sinais do dragão despertando,
Eles vão enviar forças especiais para ganhar tempo, e depois vão enviar o time de controle de dungeons especiais, em outras palavras, o time do King. O parque diz que e depois o que eles vão fazer, como vão lidar com um dragão enfurecido. Mesmo que consigam tirar a vida do King, eles não vão dar conta do dragão sozinhos. O diretor diz que essa é a parte importante do plano. Ele tira uma pedra do dia do seu bolso e diz que vão usar isso para selar o dragão. Foram feitos experimentos com elas na Arábia Saudita e aprenderam algumas coisas, como usar elas para adormecer o dragão novamente. Sem hesitar, o parque tirava a vida do filhote e diz ter gostado desse plano. Em uma praça de brinquedos e com muita criança, uma delas pede para sua mãe olhar para o céu, e ao olhar ela se assustava. O céu azul bonito estava ganhando cor de um vermelho da morte. Tanques estavam sendo enviados para esse local. No jornal dizia que esta é uma situação de emergência. Todos os cidadãos devem evacuar aos bunkers do subsolo mais próximos. Desse momento em diante, o governo declara a lei marcial. Na TV entrevistam um professor e perguntam o que estava acontecendo. Ele responde que no momento o desastre caiu sobre eles. Houve algo parecido com a Rússia. Ela desistiu de limpar dungeons com jogadora e decidiram selar elas atacando incontáveis ogivas nucleares. Isso só foi possível na época por conta da dungeon estar na Sibéria, uma região inabitável. No entanto, essa nação não pode fazer o mesmo com a cidade de Incheon, e o caos de 10 anos atrás voltou para a Coreia do Sul. Em um helicóptero, a ministra falava que a Guilda do Escudo são loucos e pedia para sua companheira contatar a inteligência artificial para encontrar o paradeiro da Guilda do Escudo. Ela pergunta onde está o presidente e é dito que ele foi enviado para um bunker no subsolo, e ele deu autoridade total para a ministra. Ela então pedia para enviarem uma notícia de emergência para todos os mestres de guilda para convocarem os top 100 jogadores da nação. A cidade estava com uma barreira esférica gigantesca que emitia raios. A equipe de Kim já havia chegado ao local e o subordinado de Kim estava tremendo muito. Eles sabem que são peões que precisam ganhar tempo até que os top 100 jogadores cheguem, mas uma vez que ultrapassarem esta barreira, será a morte na certa. Por outro lado, o Kang está muito feliz com tudo isso e o Kim diz para deixar ele que os guiou e ele pode ser de grande ajuda. Eles então entraram nessa barreira, porém os soldados mais fracos eram rejeitados da dungeon. O Kim olhava para trás e aparentemente para baixo, se pergunta se as dungeons de 8 estrelas são assim. Quando ele ia dizer que ia ter que lutar sozinho, o Kang aparece ao seu lado, mas de repente algo bem rápido estava indo na direção deles. Em um instante o parque estava para acertar o Kim, e o mesmo falava que ele é o oponente mais rápido que viu até agora. Kim então ativa sua habilidade de aprimoramento corporal. Ele ia segurar a espada com sua mão, mas o parque fazia o corte nele e o trapézio do Kim era cortado. Em cima de um prédio, um homem dizia que isso não era bom e se perguntava se esse dragão de fogo realmente acordou. Esse cara é o Yubin, rank oficial número 4. Nos é mostrado agora uma garota fazendo uma live e ela diz que esse é um evento externo. Ela é a oficial número 99 e se chama Ui, e em sequência aparecem os outros jogadores também. Voltando para o Kim, ele fica sem entender, afinal, como ele foi ferido. Mas não apenas isso, o sistema o informou que sua defesa foi ignorada. De repente o parque fala que estava com muitas expectativas sobre o Kim devido a alguns rumores, mas no fim ele está desapontado. O Kim vê a tatuagem da Guilda do Escudo no parque e diz que é um momento ruim para isso, mas é para o parque meter o pé, pois sua prioridade é para o dragão e não tem tempo para brincar com o parque. Parque, sem dizer uma palavra, atacava o Kim e dizia que ele ia morrer aqui e agora. O garoto então tirava as partes de sua roupa que já estavam destruídas e dizia que vai acabar com isso logo. Ele dava um soco e o parque se assustava, afinal o ataque feito pelo Kim era colossal, mas mesmo assim não foi nada para o parque. Nos é mostrado o diretor rindo vendo toda essa cena, e ele começa a rir mais ainda da situação que o Kim se encontra. Do lado de fora da dungeon, a primeira ministra aparecia. Ela pergunta onde está o Kim e por que os soldados ainda não entraram na dungeon. O subordinado de Kim fala que não podem entrar devido à barreira do dragão de fogo. A ministra então coloca sua mão na barreira e diz que ela não foi feita pelo dragão. A Guilda do Escudo quem fez isso, e eles estão indo longe demais só para matar o Kim. Voltando à batalha, Kim foi ferido novamente, e o diretor fala que a arma que Park empunha é a mais poderosa do vice-mestre, e ele a conseguiu numa dungeon de 7 estrelas. Mesmo com seu tamanho, ela é leve como uma pena para seu usuário, e é afiada o suficiente para cortar qualquer metal. A equipe do diretor fala que escutaram rumores sobre isso. Ela é uma arma de categoria mito, a mais alta categoria que um item pode ter, e o diretor fala que ele está certo, mas seu peso leve e fio cortante não seriam suficientes para garantir uma categoria mítica. A presa do dragão de luz é um item mítico encantado com incontáveis feitiços. Dentre ela, o mais famoso é o refletir. A todo o ataque
ataque que a lâmina recebe, ela reflete para o atacante. Kim diz que entende agora. Todo esse tempo ele estava sendo ferido pelos seus próprios ataques. É uma arma bem impressionante. Park fica em silêncio por um momento e pergunta se o Kim tem certeza que pode ficar devagando no seu caminho para o inferno. Ele então se prepara e dispara no Kim, o cortando novamente. Mas o Kim não sente nada e manda o Park dar essa arma a ele. Ela será perfeita para seus subordinados. Park se assusta com isso e com a voz trêmula pergunta como o Kim consegue continuar em pé perdendo tanto sangue. O Kim coça sua cabeça e com uma expressão de tédio diz que tem mais sangue que a maioria das pessoas e nos é mostrado seus status absurdos que chegavam ao limite. Park, muito pistola, avançava no Kim, que dava um soco muito poderoso, porém era defendido novamente por essa espada. Enquanto o Park segura sua espada tremendo, ele olha para trás e se pergunta como o Kim é tão poderoso. Kim diz que como a espada reflete seu ataque até que dói um pouco, mas vamos ver quantos ataques a espada consegue refletir. A cena então muda para o dragão em fúria. Ele acerta um golpe na barreira que faz a rachar, mas logo ela se reconstrói. O dragão começa a atacar com suas chamas para quebrá-la, mas mesmo assim nada acontece. O diretor diz que a barreira está ficando mais fraca e talvez ele precise usar a pedra do dia mais cedo do que planejado. Ele espera que o vice-mestre acabe com o Kim. De repente alguém pergunta com quem era para acabar e o poderoso Kang estava ao lado do diretor e novamente ele corre dos soldados. Voltando para a luta do Kim, ele continua a atacar a espada, mas todo o dano continuava sendo refletido. Park diz que o Kim é um tolo e que ele vai morrer se continuar atacando. Por mais forte que Kim fosse, mais dano ele estava tomando. Então Park já tinha em mente que ia vencer, já que o Kim utiliza apenas ataques físicos. Mas o Kim não desiste e continua atacando vários golpes à espada. Aos poucos o Park estava perdendo o ritmo e Kim dizia para ele continuar bloqueando. O narrador falava que um lado continuava batendo enquanto o outro continuava bloqueando. Porém o único perdendo sangue e se ferindo era quem estava atacando. De repente as pernas do Park tremiam e ele caía de joelhos no chão. Ele se perguntava como ele recebeu dano e o Kim mandava ele continuar bloqueando. Ele se preparava para dar outro golpe e acertou outro soco na espada que fez ela rachar e ferir o Park. Porém ele não parava e continuava a atacar até a espada se quebrar e acerta um poderoso soco na cara do inimigo. Já com seu inimigo no chão derrotado, ele desativa sua habilidade de aprimoramento e Kang diz que o Kim venceu. O diretor não acredita nisso. Ninguém pensaria que o vice-mestre top 3 da Guilda do Escudo iria perder. A Guilda do Escudo cometia incontáveis atos que ultrapassavam o senso comum até hoje, por conta de seu poder. Entretanto, toda a lógica foi colapsada agora, devido a apenas um único jogador. Um subordinado pergunta o que eles iriam fazer agora, e nos é dito que o plano da Guilda do Escudo era o seguinte: despertar o dragão de fogo para atrair o Kim e fazer com que o vice-mestre Park o matasse, e finalmente usar a pedra do dia para selar o dragão. O mundo ia reconhecer o Kim como o herói que morreu tentando parar o dragão de fogo sozinho. A primeira-ministra Seon e o governo não teriam provas que ligassem a Guilda do Escudo à morte do Kim, e sem ele o sistema de defesa metropolitana do governo seria arruinado, e enquanto isso a Guilda do Escudo seria aclamada pelas pessoas como heróis que selaram o dragão de fogo. Pelo menos era isso que o plano pretendia. O diretor então fala para eles voltarem usando a pedra do retorno. O subordinado pergunta se não vão usar a pedra do dia e fala que sem ela o dragão não vai poder ser selado. O diretor diz que mesmo com os top 100 dos Sankers da Coreia do Sul sejam convocados, a Raid tem uma chance baixa de vitória. Além disso, muitos dos top rankers são membros da Guilda do Escudo. Se ordenarmos a não participarem da Raid, seria quase impossível a vitória. Então eles vão chegar no momento decisivo e selar o dragão. Ele continuava falando que é diferente do plano original, mas os resultados são similares e serão os heróis que defenderão o país do dragão do fogo. Um dos subordinados pergunta o que vão fazer com o vice-mestre e ele diz para deixá-lo, e se não quiser fazer isso, que desça lá embaixo e o salve do Kim. Kim observa os homens saindo e o Kang pergunta se ele não vai fazer nada, mas o Kim diz que tem problemas maiores no momento. O dragão continuava a atacar rajadas de fogo na barreira para quebrá-la, e o dano à barreira já está em 99%. Tem 5 minutos até que a quebra de dungeon aconteça. A ministra diz que a Guilda do Escudo removeu a barreira e fica triste. Na visão dela, o Kim devia ter morrido para eles tirarem a barreira, mas quando ela olha para frente, ela avista duas pessoas, o Kim e o Kang. Na câmera dos repórteres, estava sendo filmado o Park no chão derrotado, e a ministra fica surpresa com isso. Ela se perguntava se o Kim era tão poderoso, e pergunta a seus subordinados se tem alguma forma de chegar até eles, e precisam tirar o Kim de lá imediatamente. Sua subordinada diz que estão tentando contatá-lo, mas a interferência das ondas de rádio
rádio da dungeon está nos impedindo, quando de repente ela leva um susto. O dragão estava atacando outra rajada de fogo poderosa na barreira. O dano aumentou para 97% e a quebra de dungeon está para acontecer. Enquanto a ministra se pensava sobre a situação de ter apenas 30 rankers no local, a sua subordinada avisava que conseguia um jeito de se conectar. Ela pegava o rádio e perguntava quem estava do outro lado, e o Kang falava que era ele. Ele dá rápido para o Kim e a ministra pergunta como ele está se sentindo, e ele responde que está tudo bem e o que é para ele fazer. Ela receoso pede para o Kim conseguir o máximo de tempo possível, e eles começam a avançar na dungeon. Um repórter pergunta quem são aqueles homens e por que estão indo tão a fundo sem ter nenhum suporte, e com um olhar amedrontador, ela manda o cara calar a boca. Esse rapaz é o futuro e esperança da Coreia do Sul, e agora ela ordenou seus futuros e sua única esperança para se sacrificar por todos eles. Nos é mostrado o status do Kim, e sua vida que estava no limite do sistema agora estava muito baixa em um nível vermelho. Sua saúde estava abaixo de 8%. O sistema pedia para ele descansar, pois estava perdendo muito sangue, mas ele diz que não pode. Se ele fugir, tudo será destruído, e sua mãe vai estar em perigo novamente. O Kang chama o Kim e pergunta se eles vão lutar contra o dragão de fogo. O mesmo confirma, e quando o garoto ia falar que o monstro é muito poderoso, o dragão ataca uma rajada de fogo na direção deles, e causa uma grande explosão. Felizmente o Kang consegue proteger os dois com uma barreira, e diz que quase não bloqueou. O Kim fala que a habilidade de Kang é interessante, e diz que é parecido com o Chi. Quando o Kang ia responder, ele leva um golpe do monstro e é jogado para longe. Até o Kim comenta que de novo ele foi interrompido ao tentar explicar algo, mas enfim parece que agora é só o Kim e o monstro. O monstro tenta acertar com suas garras no Kim, e ao acertá-lo joga para cima. Ele já investe com uma rabada, mas galera, o Kim defende só com uma mão esse ataque, porém leva mais danos ao seu corpo, e sua saúde caiu para 7%. O monstro tenta atacar novamente, mas o Kim novamente se defende. Ele avança para a cabeça do monstro e acerta um soco, fazendo a criatura ser jogada para muito longe. Kim avança com toda a sua velocidade, mas o dragão lança chamas que o faz recuar. O narrador fala que as chamas do dragão estavam muito quentes, sendo capaz de derreter o aço, já que a habilidade de resistência não era capaz de garantir sua segurança com essas chamas, e sem o suporte do Kang, o Kim não tinha escolha a não ser evitar o corpo, pois era um ataque fatal que o levaria à morte caso fosse acertado. Entretanto, as chamas estavam indo em direção à barreira, e a barreira já estava no seu limite. As chances de destruí-la eram muito altas, porém o Kang em alta velocidade se joga no meio do ataque e ativa sua habilidade. Ele claramente estava fazendo muita força para segurar esse ataque, e no fim causava uma grande explosão, que o fez ser jogado para os destroços. Porém o garoto é imprevisível e levanta feliz da vida. Esse aí é doido e nada vai me fazer pensar no contrário. O Kim vê isso e diz que ele fez um bom trabalho, e o Kang diz que não foi nada. O dragão começa a juntar muita energia de fogo, fazendo uma esfera gigantesca de fogo que cobriu boa parte do ambiente. O Kim então começa a emitir muita energia de seu corpo e se prepara para dar um soco. Ele vai na direção do monstro e consegue acertar esse golpe poderoso. Várias partes do corpo do monstro foram atingidas, e o sistema avisa que o boss foi subjugado com sucesso. Sua força, agilidade e poder aumentaram, e seus status já estão no máximo, e por fim ele obteve uma habilidade única, primeiro matador de dragões. O dragão enfim estava derrotado no chão, e o sistema pedia para o Kim ser tratado, enquanto o Kang ia até o Kim feliz e perguntava se ele viu como ele bloqueou o ataque do dragão. Quando de repente Kim sentia algo, ele olhava para trás, o monstro estava entrando em colapso, pois sua energia massiva não tinha esgotado, e assim uma grande explosão aconteceu. Do lado de fora a ministra fica surpresa, e os seus subordinados falavam que essa era a maior quantidade de energia já medida desde o despertar. Sua subordinada avisava que os Sankers chegaram, exceto os da guilda do escudo. A ministra então pegava sua lâmina e dizia que chegou o momento de quebrar a barreira. Porém, ao chegar perto, a barreira começou a se desfazer, e neves de energia começaram a cair. A primeira ministra corria para dentro da dungeon, e falava que isso não era neve, isso era cinzas de alguém, e rezava para o Kim estar bem. Ela então parava e o Kang aparecia. Ela perguntava onde o Kim estava, mas nem mesmo o Kang sabia. De repente ele avisa o Kang e aponta para ele. A ministra vai em sua direção e fala que ele fez um bom trabalho. Nos é mostrado sua barra de saúde, e realmente foi por pouco que o Kim não foi de base. Já em outra área, um subordinado chegava no diretor e conta tudo o que aconteceu na batalha. Porém, o diretor já tinha conhecimento disso. O subordinado pergunta o que eles vão fazer, e o diretor sai sem dizer uma palavra.
O noticiário já informou que há novidades porque o governo da Coreia do Sul anunciou oficialmente que a limpeza da fenda da 8ª série foi bem sucedida. Também foi divulgado que a varredura se deveu às táticas do Ministério da Defesa do país. A essa altura, a polícia anunciou que o vice-mestre da guilda do escudo Park Tae-rin e seus capangas haviam sido presos. A primeira-ministra Go Seul-gyeon estava presente no local da prisão e a supervisionou pessoalmente, pois o pecado da guilda do escudo, que foi a culpada por essa situação, é muito pesado. Portanto, todos os membros envolvidos no que aconteceu e que traíram o país estavam se preparando para receber punições pesadas. No entanto, o paradeiro do chefe da Shield Guild é desconhecido, e as agências de aplicação da lei colocaram o diretor na lista de procurados. Um pouco mais tarde, a primeira-ministra Go Seul-gyeon foi entrevistada e disse com um sorriso que estava feliz em falar com eles e se apresentou. Em seguida, perguntas de vários jornalistas foram feitas à primeira-ministra por todos os lados, mas ela explicou que tinha certeza de que a maioria já sabia o que havia acontecido pelos canais de notícias. E, com certeza, agora todos não estão interessados nos eventos, mas no homem que salvou todos eles. Então, ela estendeu a mão e pediu a todos os jornalistas um pouco de atenção, porque ela queria apresentar aquele homem. Afinal, esse era o comandante especializado do Serviço de Liberação de Fendas. Seu nome era Kim Ki-bom. E então, reunindo seus pensamentos, o cara desajeitado começou a dar seus primeiros passos em direção à imprensa. Mas, no final, assim que viu os flashes da câmera, ele se encolheu e se assustou. Mesmo assim, continuou a caminhar até o microfone. Já lá, ardendo de vergonha, explicou que era de fato o comandante de um grupo especial para limpar os monstros da fenda. Por fim, mais algum tempo se passou após a entrevista e Kim Ki-bom retornou ao quartel-general, onde o tenente o elogiou alegremente por seu trabalho. Naquele momento, Kang entrou na conversa e disse que ele também havia feito um bom trabalho, e então a garota desajeitada o elogiou também. E Kang começou a gritar de alegria por finalmente ter recebido o elogio que merecia, porque Kim Ki-bom não o elogiou por todas as coisas que ele havia feito, mas Kim Ki-bom apenas agarrou de má vontade a orelha do cara barulhento e o mandou calar a boca. E Kim Ki-bom agiu como se ele fosse seu irmão mais novo. Kim Ki-bom voltou sua atenção para todas as pessoas que estavam de pé atrás das costas da Tenente Lee Ji-eun, e ela olhou desajeitadamente para elas, explicando que, no momento, Kim Ki-bom estava sendo um herói, e essas pessoas estavam muito interessadas em seu salvador. Mas depois de olhar para a espera, Kang explicou que ele também era um herói e que havia rumores de que ele também tinha fãs, o que Kang literalmente não conseguia acreditar. Mas Kim Ki-bom, calmamente cobrindo a boca do cara, quis explicar a razão pela qual ele veio a esse lugar. A garota explicou que já sabia de tudo, porque ele está aqui para testar seu corpo. Porque Kim Ki-bom estava bem ciente de que, depois que ele se juntou às fileiras, eles ainda não tinham o equipamento especializado para fazer o teste corretamente. Portanto, os dados do teste ainda não foram inseridos no banco de dados do livro de registros. Isso era verdade, pois quando Kim Ki-bom se alistou no exército pela primeira vez, não havia nenhum teste oficial devido à falta de instrumentos de medição. Como resultado, os dados de classificação de Kim Ki-bom não foram carregados no banco de dados, então Kim Ki-bom estava relativamente livre de olhos humanos. Porque se os dados e as classificações de Kim Ki-bom estivessem registrados no banco de dados, tudo que a guilda Shield fez teria acontecido muito antes. Mas era improvável que eles tivessem tomado decisões tão errôneas. E então Kim perguntou quando ele finalmente poderia fazer o teste. Mas o tenente explicou que a pessoa que faria o teste ainda não estava lá. Mas, naquele momento, a mesma garota Yui que ainda estava vendo a transmissão entrou na sala e anunciou alegremente aos telespectadores que eles haviam chegado ao seu destino. Ela estendeu a mão para Kim e o cumprimentou, apresentando-se ficando muito feliz por vê-lo ao vivo. Depois disso, ela começou a olhar para o corpo dele e disse que não esperava que as mãos do herói que ele usava para proteger a Coreia fossem tão bonitas. Mas ele estava muito desconfortável, e então Kim sugeriu que começassem os testes o mais rápido possível, e a garota concordou. No final, depois de explicar tudo aos espectadores dessa forma, Yui passou adiante, e assim o teste começou. Mas, quando entraram na sala, Yui percebeu com alegria que esse teste era claramente diferente do teste que ela mesma havia feito. O tenente explicou que, por mais estranho que fosse, era muito difícil realizar um teste normal para Sr. Yui, Kim com o equipamento disponível na época. Então, eles fizeram tudo especialmente para ele. Depois,
Pediram que ele se aproximasse para que pudessem fazer um teste de força muscular, porque se o equipamento antigo podia medir até o nível A, essa máquina é capaz de registrar mudanças no nível C. Ao se aproximar, Yui pediu para experimentar primeiro, então ela pegou o dispositivo com a mão direita e começou a apertar com toda a força que tinha. Depois de um segundo, quando ela concentrou todas as suas forças, a mudança foi corrigida e Yui pôde descer. Finalmente, depois de receber os resultados, o tenente informou que a senhorita Yui tinha nível A, e a garota informou alegremente aos seus assinantes que ela não pulava os treinos, por isso era muito forte. Depois disso, Kim Kibon se aproximou para medir, e o tenente explicou que, para medir com precisão, Kim Kibon tinha que apertar com toda a força possível. Mas o rapaz estava preocupado com a possibilidade de quebrar alguma coisa. O tenente lhe garantiu que estava tudo bem, pois o novo equipamento era feito de um material especial e, portanto, nunca quebraria. E a primeira-ministra Gu Seugrion já o havia testado. Mas, assim que ele fez qualquer esforço, o equipamento entrou em colapso imediatamente. E então o sistema que deveria indicar seu nível começou a ferver e explodir diante de seus olhos. E todos ficaram em choque. E então o tenente se aproximou imediatamente da sala de controle, sem entender como isso aconteceu. E Kim Kibon se desculpou sem jeito, tentando ajudar. Mas, no final, pelo menos todos ficaram chocados. Era apenas o começo, porque o dispositivo projetado para ataques físicos também não conseguiu resistir ao punho de Kim Kibon, e a máquina para medir sua mana quebrou logo depois que Kim Kibon a encheu com sua energia. Kang estava observando e percebeu que deveria ter testado primeiro, porque agora que Kim Kibon havia quebrado tudo, ele não sabia o que fazer. Kim Kibon acabou se sentindo muito culpado depois de tudo o que aconteceu, mas as meninas tentaram explicar a ele que, aparentemente, elas haviam testado mal o equipamento, mas o resultado do teste foi ótimo, então ele não deveria ter se preocupado. Mas Yui, percebendo o constrangimento da situação, sugeriu mudar o procedimento e fazer uma entrevista com Kim Kibon. Por fim, eles foram para a entrevista, e a entrevistadora, Yui, pediu alegremente que Kim Kibon se apresentasse. Naquele momento, 100.000 pessoas estavam assistindo. Kim Kibon se apresentou calmamente e disse que era o capitão do Esquadrão Especial de Limpeza de Fendas. Mas Kim Kibon acabou ficando nervoso no momento em que pensou na idade que deveria dar a ele. Mas, naquele momento, o sistema se virou e explicou que a idade do jogador naquele momento era de 30 anos. Então, ele relatou um número semelhante. Em seguida, Yui relatou alegremente que ele parecia muito mais jovem, e seus assinantes não conseguiam acreditar como ele conseguia se manter tão jovem. Mas, naquele momento, ele foi abordado por Kang, que não entendia por que Kim Kibon mentia, já que ele era muito mais velho, mas ele lhe pediu para calar a boca. Nesse exato momento, Yui decidiu fazer mais perguntas sobre as quais todos estavam curiosos, ou seja, como Kim Kibon podia ser tão forte também porque ele usava seus poderes para o Estado e qual era seu salário anual. Nesse momento, o tenente pensou desajeitadamente que Kim Kibon não estava usando seus poderes para esse país, mas por causa do sentimento de união e também por sua própria mãe. Mas, por fim, Kim Kibon disse calmamente que tinha uma família e, por fim, seu discurso passou lentamente pelo microfone e ele falou sobre tudo o que havia acontecido. Mas ao olhar para Yui, que estava perguntando a ele, a pergunta viu que ela estava chorando, e ninguém entendeu tal reação. Mas a tenente Lee Jeon sabia, porque Yeon, assim como Kim, perdeu seus familiares devido ao ataque do monstro. No mínimo, era uma história que ela havia pensado para todos. Mas, naquele momento, seus pais estavam assistindo calmamente a transmissão ao vivo, e sua mãe não entendia por que Yui estava agindo assim novamente. E estava descontente, porque seus pais estavam vivos, apesar do que ela disse a todos ao seu redor. E Af sentiu como se estivesse traindo-os e enterrando-os de antemão. Mas o homem disse à esposa que a filha deles era muito popular e, portanto, ela precisava de um jogo assim para o público. E ela tenta bem, porque todos acreditam nela. Acreditar nela. Então ele se ofereceu para apenas entender a filha deles. Por fim, a entrevista terminou. E Yui, enxugando as lágrimas, elogiou-os porque eles realmente se saíram bem. Mas Kim Kibon estava pensando no fato de que não lhe foi dado nada mais para fazer e preferiu ir direto ao ponto. Então ele perguntou se o assunto deles havia terminado. Então Kim Kibon olhou de volta para o tenente. Então percebeu que, apesar de não ter sido ele quem definiu o cronograma, ainda se sentia mal por ter mais alguma coisa para fazer. Então ele teve que sair. Mas o tenente Lee Jeon disse que a senhora Yui poderia explicar mais
mais sobre o resto. Mas Kim Ki-bom comentou calmamente que, se a parte principal já estava concluída, ele pediu que Yofi não perdesse mais tempo, pois seria muito melhor limpar outra fenda nesse meio tempo. A tenente informou que não era contra essa decisão, mas parece que algo poderia ter ajudado Kim Ki-bom, afinal, e lembrou ao rapaz que ela havia prometido ajudá-lo a se livrar de todos os monstros e fendas como condição para que ele se oferecesse para ir com ela. Essas foram as palavras da jovem Lee Ji-eun quando ela levou Kim para o seu lado. No entanto, Kim pensou que ela só havia dito isso para que ele a acompanhasse. Mas, naquele momento, ela revelou que, na verdade, eles estavam se esforçando muito durante todo esse tempo. E foi aí que Kim pediu que ela contasse o que mais ela conseguiu descobrir. Um pouco mais tarde, eles entraram no laboratório, que estava escondido atrás de paredes grossas. Em seguida, Lee Ji-eun pediu a Kim Ki-bom que a acompanhasse, enquanto Kang caminhava admirando todos os tipos de objetos em comum. Por fim, Lee Ji-eun explicou que, em um fenômeno como a fenda, há muitas ambiguidades que são difíceis de explicar em termos de física moderna. No entanto, a cada vez, eles conseguiam explicar momentos cada vez mais estranhos. Mas, para entender claramente o fenômeno que está acontecendo, primeiro era preciso conhecer sua energia. Assim, eles pesquisaram de onde vinha a energia da fenda e como ela poderia ser armazenada. Porque se você puder bloquear a energia, poderá bloquear a própria fenda. E eles também conseguiram obter uma resposta. E então, Kim Ki-bom, chocado, não percebeu que eles poderiam realmente descobrir como bloquear a fenda. Mas Lee Ji-eun informou que, infelizmente, isso era desconhecido para eles por enquanto. Mas pediu a Kim Ki-bom que desse uma olhada no que estava contido no frasco. Então o sistema disse a Kim Ki-bom que era um fragmento de rocha diurna e Kim Ki-bom calmamente relatou o fato ao tenente. Lee Ji-eun ficou chocado com o fato de ele estar ciente de algo assim, pois, nesse caso, seria mais fácil obter explicações. A senhora Lui seria capaz de lhe contar os detalhes. No entanto, o tenente disse que havia uma boa chance de que a fenda que ele estaria explorando com a senhora Yui pudesse conter uma pedra do dia. E Kim Ki-bom ficou muito surpreso com o fato de a garota também saber disso, porque, até agora, essa foi a única coisa que Kim Ki-bom conseguiu descobrir enquanto explorava as fendas e eliminava os monstros-chefes. Mas Lee Ji-eun explicou que, graças ao subproduto que surgiu durante a varredura da fenda do dragão de fogo, eles tiveram a oportunidade de fazer essa suposição. Eles agora consideravam a da Stone como o item mais importante que poderia bloquear a fenda. Mas Kim Ki-bom ainda não entendia por que ele tinha que ir junto com Lui. E se ele não poderia fazer isso sozinho? Mas o tenente explicou que o problema real era que ela só poderia ser ativada quando 3 pessoas acima do nível a entrassem lá. E, infelizmente, no momento, não havia muitos jogadores com quem eles estavam em contato. Portanto, eles temiam que, se pedissem ajuda de uma grande guilda, informações secretas pudessem vazar para eles. Mas Kim entendeu por que o tenente Lee Ji-eun estava tão cauteloso e perguntou se ele havia entendido corretamente que as pessoas com quem ele viajaria realmente mereciam a atenção dela dessa vez. Mas o tenente disse que, além da senhora Yui, outra pessoa que conhecia intimamente a primeira-ministra iria com eles, e que todas essas pessoas eram confiáveis. Foi a senhora primeira-ministra que deu permissão à senhora Yui para fazer uma transmissão privada ao vivo. E então o tenente Lee Ji-eun percebeu uma ligação telefônica. Era Yui. Então, ela sugeriu que eles saíssem para conversar. Finalmente, todos juntos. Kim Ki-bom e Kang acabaram indo para a fenda um pouco mais tarde, mas Kang estava chorando, sem entender por que Kim Ki-bom não podia levá-lo junto com ele para a fenda. Mas ele calmamente lhe indicou a fenda. Ele mostrou que apenas 3 pessoas poderiam entrar nela, então ele não conseguiria entrar. Mas Kang continuava batendo histericamente, sem entender por que Kim não podia levá-lo. E a outra pessoa, nesse caso. Mas eles foram distraídos por um carro que se aproximava, que não aterrissou imediatamente da elevação mais próxima. Yui, que já estava fazendo uma transmissão ao vivo, disse aos espectadores que tinha um encontro com o herói na fenda. E então Kim Ki-bom explicou calmamente que essa garota era obrigada a ir com eles. Mas Kang notou que havia apenas 2 deles, então precisavam de uma terceira pessoa. Mas quando a terceira pessoa apareceu, Kim Ki-bom calmamente apontou que agora eram 3, então Kang não poderia ir a lugar nenhum. No final, o cara foi abordado por um mestre de guilda chamado Cheon Yubin. Cheon Yubin salvou a Coreia do Sul há 10 anos,
quando uma fenda foi descoberta pela primeira vez no mundo, sendo um dos primeiros a despertar junto com a primeira-ministra. Por isso, ele foi considerado um dos heróis da pátria. Então Kim Ki-bom percebeu que essa era a pessoa sobre a qual Lee Ji-eun e a primeira-ministra haviam lhe falado anteriormente. Assim, apesar de Kim Ki-bom ter apertado sua mão e explicado que ele era o comandante de uma equipe especial de limpeza de fendas e que esperava que eles pudessem trabalhar juntos, afinal, por fim, interrompendo Lui, ela conduziu sua transmissão conversando alegremente com seus assinantes e os informou que, como ela iria fazer uma varredura, ela não teria mais tempo. Em seguida, ela ficou muito interessada em saber como eram excelentes as habilidades de caça do herói Kim Ki-bom, que havia eliminado o Ninho do Dragão de Fogo. Depois disso, ela explicou a Kim Ki-bom que o local para onde estavam indo era uma fenda de 6ª classe, e, entre essas classes, era mais famosa por sua dificuldade, e a garota estava muito feliz por ela, com apenas 3 pessoas, ter conseguido entrar nesse lugar. Afinal de contas, ela achava que agora os 2 jovens de sua companhia eram realmente super lutadores. Mas, depois de refletir sobre o fato de estar na fenda, ela não pôde continuar sua transmissão e pediu desculpas aos fãs. Depois disso, ela terminou sua transmissão e, finalmente, voltou à realidade e agradeceu a todos por terem conseguido se reunir, afinal, e perguntou a Kim se Lee Ji-eun já havia lhe contado tudo. A tenente lhe fez um pedido: recuperar a da Stone. Embora ela tenha dito que confiava no Sr. Yui e o Sean Yubin, foi Kim Ki-bom quem teve que fazer isso. E então Kim Ki-bom percebeu que essa era realmente a melhor opção. Kim Ki-bom pediu a Kang que voltasse ao esquadrão e depois pediu que eles entrassem, mas não se esqueceu de seu amigo. Kim Ki-bom pediu a Kang que voltasse para o esquadrão. Por fim, as 3 pessoas começaram a entrar na fenda e tudo ao redor delas brilhou intensamente enquanto as deixava entrar. Depois que eles se moveram, o sistema informou a Kim Ki-bom que ele havia entrado na câmara de traça da fenda de 6º grau. Mas Kim Ki-bom perguntou calmamente o que eles deveriam fazer. Mas quando Kim Ki-bom e Sean Yubin se viraram, perceberam que a garota estava fazendo algo com a câmera. Ela explicou que não poderia usar um pau de selfie na fenda, especialmente ao vivo, e decidiu usar uma câmera de mão. Mas Sean Yubin, chocado, comentou que isso era estranho, mas provavelmente era assim que seu profissionalismo e dedicação eram expressos. Então, quando resolveram todas as dificuldades que surgiram, seguiram explorando a fenda. Mas depois de algum tempo, Sean Yubin percebeu que havia algo estranho. Afinal de contas, eles já haviam entrado na fenda há algum tempo. No entanto, não haviam encontrado um único monstro durante todo esse tempo. Mas Yui comentou que achava que a falta de monstros era uma coisa boa, porque seria suficiente se ela os filmasse pegando o líder. Yui disse calmamente que eles não precisavam se preocupar porque, de qualquer forma, teriam um herói que havia limpado a fenda da 8ª série. Sean Yubin exalou calmamente e disse que, nesse caso, eles poderiam continuar sua jornada. Afinal de contas, eles ainda tinham um longo caminho a percorrer. Mas a noite caiu e, olhando para trás, Kim Ki-bom pensou que eles haviam entrado aqui bem cedo pela manhã. No entanto, ele tinha a sensação de que não havia passado muito tempo. E Yui explicou que a Câmara das Mariposas tinha um dia mais curto. Aqui também era muito profundo, portanto, não era fácil se movimentar no escuro. Sean Yubin explicou que a Câmara das Traças era muito grande. Levaria 3 dias para percorrê-la. Por isso, ele achou que eles deveriam encerrar o dia e parar para dormir e descansar. E então ativou a magia de fogo. A garota decidiu acender uma fogueira para que eles pudessem se aquecer e não congelar. Depois disso, eles se sentaram ao redor da fogueira. Então, Yui explicou calmamente que, como esse lugar era muito vasto e a noite estava chegando rapidamente, a gaiola de mariposa era uma das fendas que demoravam muito tempo para serem limpas. No final, como Yui disse aqui, você podia realmente ver o céu ficando completamente preto muito rapidamente, mas não havia lua e nem uma única estrela. Uma noite verdadeiramente negra como o breu. Nesse momento, o subcomandante estava fazendo a documentação e percebeu que, depois que o comandante chegou, eles estavam limpando as fendas o tempo todo, e ninguém estava fazendo a documentação. Portanto, havia muito trabalho acumulado. Mas, ainda assim, não se esperava que as brechas na capital fossem limpas por um longo tempo. Portanto, pode-se dizer que foi bom que eles tenham lidado com elas primeiro. Mas, naquele momento, uma sirene soou e outros militares se aproximaram do vice-comandante, informando que havia ocorrido uma ruptura imprevista de falha em uma província. E o rapaz não entendia o que eles deveriam fazer. Por enquanto, seus comandantes, que normalmente despacham esses assuntos,
não estavam com eles. Então, um Angivon assustado percebeu a gravidade da situação. Sem um comandante, essa é uma tarefa impossível para eles. E o cara me informou que, nesse caso, ele reuniria todos os membros da equipe porque eles eram soldados e tinham o dever de manter os cidadãos seguros. E então Angivon ordenou que todos se reunissem o mais rápido possível, pois ele tinha um palpite. No entanto, ele acreditava que eles ainda tinham esperança e se lembrou de Kang, que estava chorando naquele momento, sem entender por que Kim não o levou. Afinal, no final, apesar do fato de que todos se dirigiram a Kang, Angivon estava se sentindo muito desconfortável com tudo o que aconteceu e com a luta que ele perdeu para esse cara. E percebeu que, durante todo esse tempo, ele nem sequer havia aprendido como deveria ser tratado, porque ele podia dizer Júnior na equipe, o que, claro, era verdade. Mas para o mais jovem da equipe, o garoto era definitivamente muito forte. Mas, naquele momento, voltando-se para o jovem da equipe, explicou que precisavam da ajuda dele. E Angivon ficou realmente chocado, e não conseguia acreditar que ele havia chamado Kang dessa forma sem hesitar, porque ele poderia ter ficado com raiva. Mas Kang não entendeu por que eles o procuraram. E então os militares desajeitados o informaram que eles tinham que se mudar, porque ele provavelmente já tinha ouvido a sirene. Mas ele se virou calmamente e continuou a descansar, explicando que não queria ir sem o comandante deles. Ele estava de mau humor. O agitado Angivon percebeu que, desde o dia em que a fenda desmoronou repentinamente, ele percebeu a gravidade do que estava acontecendo. Portanto, se eles não pudessem levar Kang com eles, haveria consequências terríveis. Então, o deputado disse que achava que, se eles limpassem a fenda destruída, o comandante Kim Ki-bom com certeza elogiaria o cara. Mas o oficial militar comentou calmamente que era improvável que Kang concordasse em ir com eles apenas por esse motivo. Mas não importava o quanto eles estivessem surpresos, o cara em sua cabeça já estava imaginando como ele diria a Kim Ki-bom que tinha feito a tarefa. E ele o abraçava alegremente e o elogiava pelo que havia feito. Portanto, agora Kang relatava alegremente que Angivon estava de fato certo, porque o comandante o elogiaria, então ele tinha que começar a trabalhar. E se ele saísse primeiro, os elogios seriam ainda maiores. Então ele estava feliz em seguir esse caminho. Nesse momento, a equipe já havia continuado sua jornada, e Kim Ki-bom pediu que o sistema encontrasse o monstro o mais rápido possível. Ela acabou procurando em um raio de 3 quilômetros. Em seguida, iniciou a contagem regressiva, mas nenhum monstro foi encontrado nas proximidades, o que Kim Ki-bom achou muito estranho. E, dessa vez, até mesmo Yui percebeu o quanto isso era estranho, pois eles já estavam aqui há algum tempo, mas o monstro não havia aparecido. Kim Ki-bom explicou calmamente que não havia nenhum monstro em um raio de 3 quilômetros. Portanto, provavelmente não havia necessidade de se mover. Mas a surpresa de Sean Yubin não entendia como o comandante era capaz de entender algo assim. Kim Ki-bom explicou com um sorriso que ele estava apenas sendo confiante. E então Sean Yubin não percebeu se essa pessoa era realmente um jogador de classificação SS que havia passado pela fenda da 8ª série. Aparentemente, ele podia sentir a presença de monstros. E então perceberam que precisavam apressar os dois para encontrar os monstros o mais rápido possível. E Kim Ki-bom, observando-os, percebeu que, se continuasse a segui-los, não conseguiria fazer seu trabalho e precisava pegar a da Stone. Então, lentamente, ele começou a trocar de roupa, vestindo seu terno. Em seguida, passou correndo em uma velocidade vertiginosa por seus colegas para se aproximar do monstro. E então, olhando para ele, Sean Yubin se perguntou se era magia de voo. Mas Yui explicou calmamente que, se ele tivesse usado magia, ela teria percebido imediatamente. Portanto, definitivamente não era magia, mas Sean Yubin não sabia o que tinha acabado de fazer se não tivesse usado magia. Por fim, ao chegar ao céu, Kim pediu ao sistema que encontrasse a pedra do dia. Por fim, ela começou a procurar e a contagem regressiva foi concluída. Além disso, ela percorreu a rota apropriada até o local. Kim voou para aquele lugar sem hesitar, mas quando chegou lá, descobriu que a pedra estava bem na sua frente e começou a se aproximar. Mas assim que ela colocou algo em alguma coisa, uma energia estranha saiu imediatamente. E então o sistema emitiu um aviso de que uma reação monstruosa havia aparecido. Naquela época, monstros foram formados nessa fenda, e seu número era superior a 100. E todos eles atacaram Kim Ki-bom e começaram uma luta que era difícil de perder de baixo. Assim, Yui e Sean Yubin descobriram imediatamente e decidiram ir embora o mais rápido possível. Mas Yui explicou que,
Se eles realmente fossem chegar àquela colina, já estaria escuro antes mesmo de chegarem lá. E explicou que tinha um plano e que, é claro, não era exatamente infalível, mas que poderia usar esse método desde que os monstros não estivessem por perto. Depois disso, ela construiu uma bola de escudo ao redor de Xion Yobin, aproveitou o fogo e começou a reuni-lo, concentrando a energia, e o jogou sob seus pés para dar-lhes poder reativo. E, por fim, funcionou e eles chegaram ao seu destino, depois do qual começaram a procurar Qin Kibon, mas descobriram que, aparentemente, ele já havia lidado com todos. Xion Yubin ficou realmente chocado, porque desde o momento em que Qin voou para a colina, nem mesmo 5 minutos se passaram, e dezenas de monstros ele foi capaz de derrotar sozinho em tão pouco tempo. Após o que Qin, sem distração, imediatamente seguiu em direção à Pedra do Dia. Por fim, quando Qin viu seus companheiros e percebeu que ele estava bem, eles seguiram em frente. Mas Qin pisou em algo novamente, e então Yui, que estava prestes a vir em seguida, encontrou uma barreira que a afastou. Então, ela olhou para a mão e disse que era a primeira vez que via algo assim. E o mesmo aconteceu com Xion Yubin, porque ele também não havia lidado com isso antes. Yui queria destruir a barreira, mas não a deixou fazer isso. Qin Kibon calmamente deu um golpe com a mão, fazendo com que a barreira caísse imediatamente. Qin Kibon fez sinal para que eles seguissem em frente. Todos ficaram chocados com sua equanimidade. Eles seguiram em direção a essa pedra. Por fim, não havia mais armadilhas em seu caminho, e eles se viram literalmente a alguns centímetros da pedra, e o sistema perguntou se o usuário queria absorver essa pedra do dia. Mas ele explicou calmamente que isso não era necessário. Era muito mais importante pesquisá-la agora, e eles não a absorveriam. O sistema aceitou sua resposta e, por fim, o homem o tocou, mas ainda assim surgiram algumas ondulações ao redor deles que todos puderam ver. Antes que Qin Kibon pudesse perceber o que havia acontecido, uma energia negra se precipitou sobre ele como se os envolvesse, enquanto helicópteros e o restante dos veículos militares e soldados se moviam em direção à fenda desmoronada. A equipe de Qin Kibon, liderada por seu vice, também chegou e perguntou ao homem o que havia acontecido, já que eles haviam limpado recentemente todas as falhas que poderiam ter desmoronado. O comandante admitiu que não estava entendendo nada, mas o fato era que havia atividades suspeitas na fenda ultimamente, e ele achava que tinha algo a ver com o que havia acontecido antes. O delegado admitiu que também havia lido os relatórios recentemente, mas, com relação às fendas, Angivon realmente pensou que tudo não passava de um tipo de erro. No entanto, ver na realidade que a previsão sobre a fenda estava errada o deixou animado. Mas então o comandante perguntou o que havia acontecido com o comandante e por que ele não estava com eles. Angivon explicou que o capitão deles estava agora em uma missão sob as ordens da senhora primeira-ministra. O comandante percebeu que, nesse caso, as coisas não estavam nada boas, e ele esperava que eles tivessem balas e pólvora suficientes, pois enquanto Qin Kibon estivesse por perto, eles ficariam relaxados demais. Mas o delegado informou calmamente que, embora o comandante não estivesse presente, eles ainda tinham uma maneira que o comandante não entendia. Angivon disse calmamente que tinha certeza do que estava propondo. O comandante então ordenou que eles começassem. Angivon refletiu que, entre as pessoas na Coreia do Sul que poderiam substituir seu comandante, havia apenas uma pessoa em quem Angivon estava confiante. A essa altura, Yui acordou e, olhando ao redor, percebeu que há pouco tempo estava em uma cela de traças e não sabia que tipo de lugar era aquele. Tudo parecia muito estranho para ela. Durante todo esse tempo, ela havia passado pela câmara mais de uma vez, mas somente aqui ela nunca tinha visto uma caverna, e percebeu que talvez tudo estivesse ligado àquela rocha que eles encontraram. Bem, agora ela tinha outra pergunta sobre para onde todos tinham ido. Então, girando em torno de si mesma, começou a chamar seus companheiros, mas não ouviu nada em resposta. Qin Kibon conseguiu pegar a pedra e começou a olhar ao redor. O sistema percebeu que não havia iluminação suficiente. Por isso, ativou a visão noturna para que Qin Kibon pudesse enxergar. Mas ele perguntou calmamente ao sistema onde estava agora. O sistema explicou que se tratava de um local desconhecido, sem classificação. No entanto, havia a possibilidade de que isso se devesse à Pedra do Dia. Ela não tinha certeza, mas se ele tivesse absorvido a Pedra do Dia,
Talvez ela pudesse descobrir o motivo do que havia acontecido. Ele explicou que eles não tinham permissão para fazer isso por enquanto. Kim Ki-bom já havia sido consumido pelo pensamento de pegar a da Stone várias vezes. E como ele estava absorto em seus pensamentos, nem percebeu o que havia acontecido tão de repente. No entanto, não há como resolver tudo rapidamente e sair deste lugar. A essa altura, Yui já havia começado a andar por aí, iluminando tudo com sua lanterna, sem perceber que lugar era esse, porque ela já estava assustada o suficiente. Mas, depois disso, ela ficou ainda mais assustada ao se lembrar de que, antes, havia pensado que não havia monstro, e, por isso, havia usado magia em quantidades excessivas para fazê-los atravessar a colina. E agora ela quase não tinha mais mana. No momento seguinte, ela se assustou ao perceber que agora havia mais 3 monstros à sua frente, que tinham a intenção de atacá-la. Eram lobos. Cheon Yubin, que sabia que apenas as mariposas eram os monstros da Câmara das Mariposas, também estava em uma situação semelhante e não entendia de onde os lobos tinham vindo. Mas ele podia dizer com certeza que algo na jornada deles claramente não tinha saído de acordo com o planejado e se preparou para a batalha. Kim também encontrou os lobos, e depois de observá-los com calma, relatou que eles pareciam até bem bonitinhos. Nesse momento, Yui, observando os lobos, percebeu que a situação havia mudado um pouco, mas ela não deveria entrar em pânico. Então, ela começou a pensar em um plano. Depois disso, ela tocou em sua joia em forma de coração, ativou o inventário, pegou sua varinha e percebeu que poderia definitivamente lidar com isso, pois era uma caçadora de nível oficialmente reconhecida. Então ela começou sua batalha. Kim Ki-bom também estava acompanhando. Então ele lutou contra os lobos que o estavam atacando um a um. Depois disso, olhando para os corpos deles, ele refletiu que esses monstros eram bastante estranhos, pois eram muito mais resistentes do que ele havia imaginado. Mas, embora estivesse bem depois de encontrá-los, ele não tinha certeza sobre os outros 2. Então, ele pediu que o sistema encontrasse as pessoas com quem ele tinha vindo. Ela começou a procurar. Em seguida, começou a contagem regressiva e o mapa mostrou a localização de todos os outros homens. Cheon Yobin, que estava lutando naquele momento, percebeu que fazia muito tempo que ele não lutava na escuridão total e, devido à falta de luz, era muito difícil reconhecer a localização dos monstros. No entanto, ele se lembrou do que havia acontecido há 10 anos, pois havia sido um dos primeiros a despertar, e, naquela época, eles haviam sobrevivido em uma situação muito mais terrível. Então, ele começou a enfrentar a nova onda de monstros, matando-os um a um com suas lâminas. Depois de lidar com todos, Cheon Yubin decidiu que tinha de encontrar a senhora Yobin, Yui, porque ele não se preocupava com Kim Ki-bom. Mas Yui havia gastado muito poder mágico recentemente, então ele estava preocupado, porque um mago com mana insuficiente era presa fácil para os monstros. Portanto, ele tinha que chegar até ela o mais rápido possível, e foi o que fez. No momento, Yui não tinha capacidade de usar magia de ataque, porque se houvesse mana suficiente, seria possível defender e atacar ao mesmo tempo. No entanto, no momento, ela só tinha seu escudo para se defender, e ela não sabia se teria que tomar medidas extremas. Talvez Cheon Yubin e Kim Ki-bom pudessem vir em seu socorro, mas se toda a mana acabar antes disso, ela não terá como mexer com eles, e com certeza, morrerá. No momento seguinte, ela olhou por cima da câmera, que estava em seu ombro, e percebeu que seu público veria essa filmagem depois. Por isso, ela tinha que mostrar a cada um deles como havia sobrevivido em uma situação como essa. Yui também tinha que se tornar uma pessoa capaz de sobreviver, então ela se libertou do escudo. Em seguida, olhou para os atacantes, preparou-se para atacar e ativou a explosão, começando a atacar os adversários. Um lobo decidiu atacá-la, então Yui teve que se esquivar do ataque e usar magia em resposta. Mas depois de algo assim, sua mana caiu para 0 e ela realmente usou tudo que tinha. E agora ela estava até tonta e seu braço também estava dolorido. Ela tinha que se esquivar dos ataques do lobo o tempo todo. Mas ela ainda perdeu um dos ataques e se perguntou se Kim Ki-bom estava bem agora, assim como Cheon Yubin. Mas, por fim, os olhos do lobo que Yui pensava estar morto se abriram. E então ele, aproximando-se de má vontade da garota, começou a atacar por trás quando ela não conseguiu se defender. Mas, no último momento, Cheon Yubin, que conseguiu desarmar esse monstro com sua lâmina, conseguiu se aproximar dele, e ficou feliz por ter conseguido ver a luz que vinha desse lugar. Por fim, eles seguiram em frente, e a garota já havia tomado um remédio para ajudar a restaurar a mana e, de fato, estava se sentindo muito melhor.
explicando que aquela era uma caverna muito estranha, porque, de repente, os lobos pararam de aparecer e eles também não viram seus ovos. Embora a criação de ovos fosse característica de monstros infestados de mariposas, no entanto, originalmente não havia lobos, tampouco essa caverna. No momento seguinte, enquanto ouviam Yui e Xion Yubin, ouviram sons estranhos e perceberam que precisavam se apressar. Se esse lugar for igual à fenda, eles poderão sair depois de destruir o chefe. E então, correndo naquela direção, Yui esperava que eles realmente conseguissem sair daqui. Mas, nesse caso, era necessário encontrar o chefe. Nos momentos seguintes, eles viram a luz e seguiram naquela direção. Mas, no último momento, Xion Yubin agarrou o ombro da garota e pediu que ela fosse um pouco mais cuidadosa. Yui também fez a mesma coisa e quase gritou de horror. Ela ficou realmente chocada com o que viu. Porque eles eram monstros que pareciam ter consciência. Porque pareciam estar se comunicando sobre algo. Xion Yubin percebeu que, durante todo o tempo em que os monstros apareceram, ele tinha visto tipos muito diferentes. Mas essa foi a primeira vez que ele viu algo assim. E, é claro, havia monstros que se pareciam com humanos, mas tinham apenas semelhanças externas. E a aparência dessas criaturas era apenas uma mistura de humanos e monstros. E Xion Yubin nunca tinha visto monstros tão repugnantes antes, porque ele tinha um forte sentimento de repulsa por eles. Nesse momento, um dos monstros começou a gritar, informando aos outros que havia sentido o cheiro de humanidade. E então, Xion Yubin chocado percebeu que esses monstros eram capazes de falar. E, embora não fosse coreano, parecia que ele já tinha ouvido algo assim em algum lugar. Então ele olhou para Yui, e parecia que eles se entendiam, porque tinham que ir embora. Mas assim que se viraram, notaram um monstro enorme na frente deles, que estava feliz por finalmente tê-los encontrado. Depois disso, ele os atacou imediatamente, mas eles conseguiram se esquivar do ataque. Depois disso, eles começaram a ativar simultaneamente suas habilidades para se defender. E Xion Yubin percebeu, a contragosto, que esses monstros eram rápidos o suficiente para serem problemáticos, e também havia muitas marcas de pontos nos corpos desses monstros. Era óbvio que esse monstro não era originalmente assim. Yui avisou que sua mana seria suficiente para cerca de 4 ou 5 ataques mágicos e informou que eles precisavam atacar agora. E sem mais delongas, Xion Yubin correu em direção ao monstro antes de atacar um deles, mas sua lâmina estava presa e não tinha como sair. E os monstros apenas riam, sem entender o que aquele homem estava fazendo. Mas foi um choque para Xion Yubin o fato de que sua lâmina realmente não conseguia cortar um monstro desses. Ele então notou que o monstro já havia começado a balançar seu membro contra ele. Mas, naquele momento, Yui ativou o feitiço a tempo de detê-lo com a ajuda das plantas. Yui Yubin, que conseguiu voltar para uma posição segura nesse meio tempo, agradeceu a Yui por essa ajuda, pois quase foi pego no ataque. Mas o monstro atacante já havia se libertado das garras de Yui. Os outros dois estavam claramente concentrados em algo, sem prestar atenção neles, e também eram claramente capazes de se comunicar uns com os outros. Mas Xion Yubin sabia que, se todos eles entrassem na briga, a situação seria muito terrível, e eles tinham que terminar antes disso e preparar uma blitzkrieg. Assim, Xion Yubin pediu a Yui que o reforçasse com sua mana restante. Em seguida, ela imediatamente ativou o feitiço em Xion Yubin, aumentando sua agilidade, força e atributos de fogo. Xion Yubin sentiu imediatamente que, depois de tal bônus, o poder em todo seu corpo parecia estar fervendo e estava pronto para lutar. Assim, ao se aproximar do monstro, ele o atacou, cortando um membro, e depois voltou correndo para a briga, começando a destruir seu corpo pedaço por pedaço. Olhando para essa imagem, Yui ficou muito admirado, mas também não esperava menos do famoso Xion Yubin, porque ele era chamado de o jogador mais forte. Mas Xion Yubin percebeu que, com sua força original, era impossível até mesmo infligir um corte no monstro. No entanto, com o aprimoramento que ele havia recebido, agora era possível fazer isso. Mas ainda assim, em algum momento, a cabeça de Yui Yubin ficou perturbada porque esse monstro tinha sangue escarlate e era fresco. E ele já havia lutado contra muitos monstros antes, mas nunca tinha visto um com aparência tão semelhante à de um humano. Além disso, ele não viu que o sangue era igual ao de um humano. Então, depois de saber desse fato, Yui Yubin, várias vezes no fundo de sua alma, se perguntou se ele havia prejudicado o monstro. Mas, por fim, o monstro caiu sem forças. Então, Yui percebeu que não podia esclarecer se ele estava morto, porque se ela fizer algo assim,
pode ser terrível, porque ela atrairá outros monstros. No momento seguinte, ela ficou chocada ao perceber Chaeyoung e Yubin se aproximando, mas ainda assim monstros. Então ela gritou, avisando do perigo quando estava sendo atacado. Cheon Yubin conseguiu se esquivar e, por isso, o monstro ficou muito descontente e o considerou um fraco que ousou escapar. Cheon Yubin perguntou a Yui como estava sua mãe. Ela explicou que havia gastado tudo em reforços. Portanto, ela só tinha mana suficiente para 1 ou 2 ataques fracos. E então, correndo para o deus, Cheon Yubin percebeu que agora ele só precisava destruir esses 2 monstros antes que seu poder de bônus acabasse. Naquele momento, Kim Ki-bon começou a receber um alerta do sistema, que informava que dentro da fenda começaram novamente os combates. Em seguida, ele perguntou ao sistema quanto tempo levaria para chegar até seus companheiros. Como parecia que, se esse fosse o caminho mais curto, a viagem poderia levar cerca de meia hora, o que era muito longo. Mas o sistema explicou a Kim Ki-bon que se tratava de uma caverna, portanto, eles não poderiam chegar lá voando. Então, pensando nisso, Kim Ki-bon percebeu que, de todas as suas habilidades, ele não poderia se mover apenas pelo ar. Então, ele usou a corrida e começou a quebrar uma parede após a outra, abrindo caminho e se aproximando de seus companheiros. Nesse momento, a já bastante consumida e exausta Chaeyoung Yubin continuou a se segurar para resistir ao ataque. O sistema informou a Kim Ki-bon que seu tempo estimado de chegada ao campo de batalha era de cerca de 1 minuto, e ele não parou de ganhar velocidade. Como resultado, como Chaeyoung Yubin estava lutando contra 2 monstros ao mesmo tempo, ele não conseguia acompanhar cada um deles. Então, Yui o ajudava sempre, bloqueando os ataques dos outros monstros, o que Chaeyoung Yubin não percebeu. Então, quando ele conseguiu se afastar deles para uma distância segura, Yui percebeu que, em uma batalha como essa, ela começou a se lembrar dos velhos tempos. Mas Cheon Yubin concordou com ela e disse que poderia ser semelhante, mas seria melhor para eles ter lembranças diferentes depois que conseguissem derrotar aqueles monstros. Nesse momento, o monstro olhou para os rapazes com um sorriso e disse que eles eram muito mais fortes do que aqueles que tiveram que vir aqui antes deles. Das pessoas que já viram os monstros, nenhuma sobreviveu. E, apesar do número de vezes que foram mortos, eles retornaram todas as vezes. Portanto, eram uma nova humanidade e criaturas imortais. E então Cheon Yubin olhou para essa imagem assustadora e não entendeu o que os monstros estavam tentando explicar a eles, porque ele não conhecia o idioma deles. Bem, então, o monstro enfurecido decidiu mostrar a essas pessoas sua força superior e começou a consumir seu companheiro morto para aumentar seu próprio poder. E então Yui pensou que era muito parecido com um robô que estava se montando. Mas Cheon Yubin percebeu que ele já era composto por 3 corpos, então algo mais aterrorizante os aguardava. E então os rapazes perceberam que toda a mana de Yui e a resistência de Cheon Yubin estavam quase no limite. E agora lutar com esse monstro era um desastre completo. Cheon Yubin percebeu que lutar contra esse monstro era equivalente a lutar contra 3 monstros ao mesmo tempo. Mas enquanto se preparava para a luta, Cheon Yubin avisou Yui que seria difícil, mas ele pediu a ela que usasse toda a mana restante e fizesse outra melhoria para ele. E ela o dividirá e criará 3 tipos diferentes de reforço, mas a duração deles pode ser reduzida de 3 minutos para 1. Depois disso, ela melhorou a habilidade, a força e a destreza da Fire Sword. Olhando para seu oponente, Cheon Yubin prometeu que mostraria a ele como os sobreviventes lutavam no próprio inferno, pois ele possuía a força de alguns dos primeiros renascidos do planeta. Depois disso, sem perder tempo, ele correu para a batalha. Mas, nesse momento, Yui pensou nas vibrações que havia começado a sentir recentemente, e as vibrações estavam aumentando gradualmente. No momento seguinte, a parede bem na frente de seus rostos se quebrou, e Kim Ki-bon emergiu dela, que correu direto para o monstro com uma velocidade incrível, e então deu um golpe que fez com que o monstro se partisse em pequenos pedaços e fosse derrotado. Kim Ki-bon olhou para seus companheiros com um sorriso e ficou genuinamente feliz por eles estarem bem. Nesse momento, o sistema informou que a energia da Dastone havia sido encontrada. Kim Ki-bon se perguntou se a Dastone não era a que ele havia trazido com ele. Parecia estranho para ele. O sistema não foi capaz de identificar uma criatura tão estranha, mas o sistema da criatura sentiu a energia da Dastone. Mas, nesse momento, olhando para o monstro, Yui afirmou que, apesar do dano colossal que ele havia recebido, suas partes continuavam a se mover. Aproximando-se de Chaeyoung Yubin decidiu acabar com ele e Kim Ki-bon pediu que parassem. Olhando ao redor,
O monstro perguntou ao sistema se ele poderia absorver a energia desse monstro. O sistema explicou que a energia estava muito contaminada e não havia muito dela, mas ainda havia a possibilidade de absorvê-la. Nesse caso, a criatura morreria. King Gibbon ordenou que o sistema começasse a absorver. O sistema o fez. Em seguida, o corpo de King Gibbon brilhou, absorvendo a energia. O sistema explicou que a energia da Estônia havia sido absorvida e que, para aprender novas habilidades, essa quantidade de energia não era suficiente. No entanto, agora, se ele absorvesse a energia de outra da Estônia, o poder seria maior. Mas observe que dentro da parede de pedra que estava ao lado do Sr. Player, a energia podia ser sentida, assim como o chefe dessa fenda. Por isso, ele estava cauteloso. Mas Yui percebeu que King Gibbon também não viu o chefe, ou seja, a Moth Queen. Mas eles só podem voltar matando o chefe. E então, caminhando em direção à parede relutante, o cara imediatamente a esmagou. E Yui não entendeu por que King Gibbon decidiu começar a destruir paredes, mas eles encontraram uma passagem atrás dela. Então Cheon Yubin se ofereceu para segui-lo, mas quando chegaram, ficaram chocados. O sistema explicou ao jogador que no corpo do chefe estavam fixados os restos sujos da Estônia. E então o sujeito chocado, olhando ao seu redor, não percebeu se era realmente o chefe, pois ele parecia morto o suficiente. O sistema explicou que, ao absorver a da Estônia que estava dentro do chefe, ele morreria e a fenda seria limpa. E, no momento, apesar de suas tentativas patéticas, o chefe era incapaz de lutar. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.